Olá, estudante! Eu sou o professor André Campos Mesquita e estou aqui para falar um pouco sobre o texto acadêmico, aquele texto que você vai ter que produzir quando você entra na universidade. Mas antes disso, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, clique aqui no sininho para você receber as nossas notificações, porque isso é muito importante para que a gente continue produzindo os nossos vídeos, ok? Então vamos à aula. Em geral, quando você sai do ensino médio e chega à universidade, você se preparou para entrar na universidade. E o que foi exigido de você? Foi exigido que você escrevesse um texto que ajudasse na aprovação para o vestibular, ou ajudasse na aprovação dentro do Enem, ou num vestibular específico. Então você chega preparado para escrever uma espécie de redação. E aí você vem à faculdade e o texto que é exigido de você, estudante, é um texto completamente diferente, é um texto acadêmico. E no que o texto acadêmico ele vem a se diferenciar do texto que você estava acostumado a escrever ali no seu ensino médio? Bom, a primeira coisa é que no texto que você escrevia no seu ensino médio, você era chamado mais a opinar sobre um assunto. Agora que você está na universidade, você passa a ser uma espécie de investigador. Você vai procurar não só emitir a sua opinião, mas investigar os temas a respeito do que você está escrevendo. Bom, então eu estou aqui para ensinar você basicamente alguns passos para que você não caia nessas armadilhas de chegar a uma universidade escrevendo como você escrevia no ensino médio. Agora a gente tem que repensar o nosso texto. Vamos pensar como é que a gente vai produzir, por exemplo, um trabalho de faculdade, como é que eu vou produzir, por exemplo, um artigo científico e quais são as coisas que vão diferenciar esse trabalho daquele que você fazia antes no teu ensino médio. Então vamos ver? Quando você chega à universidade e o professor, por exemplo, te pede para escrever agora um trabalho científico, né? Eu preciso que você escreva um trabalho acadêmico agora. Então o que você faz? Você, no geral, né, toma aquele susto e fica pensando, puxa vida, o que será que esse professor quer? Então nessa primeira aula eu vou ensinar a você como é que você vai sair de uma ideia geral, de um algo genérico que o professor pede para você fazer ou de que você decidiu fazer e ir daí para um texto acabado, pronto, né? Uma ideia de como você vai encadear o seu texto acadêmico e como que você vai produzir isso de uma forma bem simples. A primeira coisa que você vai fazer no teu trabalho é a delimitação e o objetivo do teu trabalho ou da tua pesquisa, depende do que você quer fazer. Nós vamos pensar em possibilidades de soluções de problemas que vão aparecer aí no teu texto acadêmico. Nós vamos definir algumas técnicas e métodos para que você utilize aí na tua escrita e para você produzir o teu texto de uma forma mais fácil. E aí a gente vai pensar na avaliação dos resultados alcançados e no final do trabalho, na tua conclusão, a gente vai ver o quê? Se você conseguiu achar uma solução para o teu problema, ou seja, se você conseguiu achar uma resposta para a tua pergunta. Então nós vamos conectar o quê? A tua conclusão ao teu objetivo inicial, vendo se o que você propôs no início foi respondido no final do teu trabalho. Mas isso nas próximas aulas. Nessa, nós vamos simplesmente entender o que é o tema de uma pesquisa. Bom, o tema de uma pesquisa é uma coisa bem genérica, é uma coisa que eu vou primeiro propor para o meu trabalho. Então eu penso em alguma coisa que eu quero escrever sobre, ou, por exemplo, o professor me pede para escrever alguma coisa. E como é que eu vou resolver essa questão? Bom, o professor me pediu para escrever um trabalho, por exemplo, sobre marketing digital. Bom, eu tenho muita coisa a falar sobre marketing digital. E lembre-se, num trabalho acadêmico, o pouco é muito. É melhor você falar muito sobre pouca coisa do que falar pouca coisa sobre muito, certo? Então vamos lá. O meu professor pede para que eu faça um trabalho aqui, ó, de marketing digital. Então eu não sei mais ou menos por onde começar. Então eu posso escolher alguma coisa dentro do marketing digital. Bom, vamos lá. Esse universo verde aí que eu coloquei, essa bola verde aí atrás, ela é basicamente tudo que você pode falar sobre marketing digital. Então, em cada ponto dessa bola aí, você vai achar alguma coisa que você pode falar, por exemplo, sobre o marketing digital. Então, vamos ver? Eu posso, por exemplo, perguntar, né, como é que funciona o marketing digital. Eu posso ter uma dúvida. Como é que funciona, né? O que é e como funciona marketing digital? Essa é uma questão que eu posso propor para responder o meu problema. Ou então olhar de novo para esse universo verde e achar uma outra coisa. Como, por exemplo,
Quais são as principais estratégias de marketing digital? O que eu falo em estratégia, o que é estratégia de marketing digital? Vamos então pensar em alguma outra coisa? Vou localizar um outro ponto ali dentro do meu universo de coisas que eu posso falar sobre marketing digital. Qual é a função do marketing digital? Para que ele serve? Ok? Bom, isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que você comece a delimitar e a escolher aquilo que você quer falar. Isso evita que você se perca no meio do trabalho e comece a achar que você tem coisa demais para fazer. Porque o nosso objetivo é criar um foco no trabalho. Então, como você começa a falar sobre todas as coisas que envolvem o marketing digital, a grande chance é que você crie uma dispersão e que você se disperse e que você não consiga chegar ao final e que você olhe para aquilo e parece uma montanha intransponível. Então, para evitar isso, vamos começando por partes. E como é que faz isso? A primeira coisa que eu tenho que pensar é em um fenômeno e uma delimitação amostral. Professor, o que é um fenômeno? O que é um fenômeno? Um fenômeno é tudo aquilo que acontece. Então, por exemplo, eu observo alguma coisa acontecendo e aquilo é um fenômeno. Não confunda com um fenômeno paranormal ou coisas inexplicáveis. O fenômeno dentro do escopo científico, dentro do escopo acadêmico, dentro da nossa produção, um fenômeno é aquilo que de fato acontece e que é possível de ser investigado. Então eu vou pensar primeiramente qual é a minha possibilidade. Eu consigo investigar isso? Se eu consigo investigar, sim, isso é um fenômeno plausível, é um fenômeno possível de ser investigado. Ok? Então, bom, a outra coisa que eu tenho de fazer é pensar em, por exemplo, como é que eu vou delimitar esse fenômeno. Então, a gente pode chegar à seguinte conclusão. O fenômeno é aquilo que eu estou estudando, é o meu objeto de estudos, eu estou olhando para aquilo, E a minha delimitação amostral são coisas que eu vou perguntar sobre esse fenômeno. Eu vou olhar, por exemplo, para o marketing digital. E aí, ao olhar para o marketing digital, eu posso perguntar, bom, a quem o marketing digital serve? Quando é que eu devo utilizar isso? E por que eu devo utilizar? São perguntas que eu vou fazendo, eu vou delimitando, eu vou fazendo que aquilo fique mais simples. Eu vou começar a tentar investigar de uma forma mais simples e mais objetiva, certo? Bom, professor, está muito complicado, não estou entendendo. Você poderia me dar um exemplo, me explicar mais ou menos como é que funciona isso? Claro. Vamos pegar um exemplo de leis de incentivo ao esporte. Vamos pegar esse exemplo aí. Então, o meu tema é lei de incentivo ao esporte. Então, aquela bolona verde que eu mostrei no começo está escrito ali, lei de incentivo ao esporte. Então, dentro daquele lugar ali, eu tenho um monte de coisas que eu posso investigar. Então, vamos fazer uma pergunta. Vamos primeiro transformar isso numa pergunta, que é a pergunta que eu quero responder. Como as leis de incentivo ao esporte poderão beneficiar e ampliar as chances de medalha? As chances de medalha de quem? As chances de medalha do Brasil. Então, vamos olhar como é que as leis de incentivo de esporte podem ampliar as chances de medalha do Brasil. Mas o quê? No Pan-Americano, professor? O Pan-Americano já acabou, né? Na Olimpíada? Que Olimpíada que o senhor está falando? Então, vamos fazer a nossa delimitação nos Jogos Olímpicos, né, de Tóquio 2020. Então, essa é uma pergunta que eu vou fazer e vou perguntar, bom, como é que as leis de incentivo ao esporte poderão beneficiar e ampliar as chances de medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos? Percebe o que eu fiz? Primeiro eu peguei um tema, depois eu fiz uma pergunta. Essa pergunta fez o quê? Eu delimitei, eu perguntei como é que as leis de incentivo poderão beneficiar e ampliar as chances de medalha? Então, para quem? Para o Brasil. E aí pergunto onde? Em Tóquio. Mas Tóquio quando, professor? Tóquio 2020, quando acontecerão as próximas Olimpíadas, se é que você está me assistindo em 2019. O senhor tinha falado em marketing digital, então começa com um exemplo então de marketing digital, porque eu agora me interessei por esse tema, quero ampliar aí o meu escopo de marketing digital, como é que eu poderia fazer isso com marketing digital? Então vamos lá, um outro exemplo para você. Pegamos aí o marketing digital que eu citei lá anteriormente. Então, dentro daquela esfera verde, marketing digital. Tem muitas coisas que se pode falar sobre marketing digital. Mas eu resolvi fazer o quê? Fazer uma delimitação muito específica e tentar investigar essa delimitação. Vamos lá? Então, as principais estratégias de marketing digital. Então, vamos fazer isso primeiro, transformar isso numa pergunta, né? Quais são as principais estratégias de marketing digital? Para quê? Para eu ampliar a relação de empresas brasileiras com consumidores nas redes sociais, mas nas redes sociais da onde, professor? Por exemplo, do mercado argentino atual. Ok? Então eu delimitei aonde e quando, né? No mercado argentino atual. Então essa é uma delimitação que eu faço, que é uma delimitação
possível para que a gente entenda basicamente para onde eu vou, o que eu vou fazer e como é que eu vou equalizar essas coisas, certo? E como é que a gente vai fazer isso agora? A ideia é a gente pensar em coisas que são possíveis de serem investigadas. As duas propostas que eu fiz, aquela de lei incentivo ao esporte ou então aquela de marketing digital, são passíveis de serem investigadas, né? Então, eu primeiro observo algo. O que eu estou observando? Eu estou olhando para o quê? Então é o meu objetivo. Eu estou olhando para aquela área verde. E o que eu encontro naquela grande área verde? Eu encontro um tema, né? Eu encontro alguma coisa que eu tenho que investigar. E como é que é o caminho disso? Para onde eu vou daí? Daí eu vou fazer uma pergunta sobre aquilo que eu quero investigar. E a pergunta é feita segundo aquela delimitação amostral que eu fiz para você. E daí a gente vai para onde? A gente vai pensar em uma resposta. Professor, mas como é que eu vou saber se a minha resposta está certa? Como é que eu vou saber se aquilo que eu estou perguntando realmente tem sentido? Calma, você tem que pensar em uma pergunta que você pode responder. A primeira coisa é testar a sua resposta. Vamos testar essa sua resposta e verificar se isso de fato é possível de ser respondido e se isso é uma resposta provisória. Eu primeiro tenho que investigar. Eu posso testar esta resposta e chegar a uma conclusão que sim, comprovei a minha resposta provisória. Esta resposta que era provisória passa a ser uma resposta definitiva. E aí eu concluo meu trabalho, porque eu estou fazendo o quê? Relacionando aquilo que eu comecei a perguntar no início, que era o meu objetivo, com aquilo que eu termino respondendo. Então eu consegui responder a minha questão. Ok, concluí. Mas e se eu descobrir que a minha resposta, na verdade, é errada? Então você rejeita a sua resposta e você pode fazer o quê? Pensar em uma outra resposta. Se não é essa, pode ser outra. Como é que funciona então o meu trabalho acadêmico, o meu texto acadêmico? Ele tem que funcionar nessa equação aqui. Primeiro eu pensei no tema, que é geral. Eu fiz uma pergunta para ele, que é uma delimitação. Dessa delimitação, eu pensei em uma resposta provisória. Esta resposta provisória é o quê? É a minha hipótese, é uma hipótese de pesquisa, é uma hipótese que eu tenho para responder aquilo. É importante por quê? Porque é essa hipótese que vai guiar todo o meu trabalho. Eu vou buscar comprovar aquela resposta que eu achei que funcionava. Então, a gente passa por quê? Para uma etapa que é a investigação. Eu vou começar a investigar a minha pergunta, né? Eu vou investigar a minha resposta, eu vou ver se a minha resposta realmente resolve o meu problema. Se não, eu rejeito, penso em outra resposta e testo novamente essa resposta e vou fazendo o percurso até que eu comprove. Puxa, e eu vou ter que ficar fazendo esse circuito o resto da vida até conseguir achar uma resposta para a minha pergunta? Depende. Vai ver, você quer simplesmente negar, né, a resposta. Vamos supor que, por exemplo, todo mundo acha que a resposta para uma questão é a questão tal. E aí você vai, investiga e diz, olha, essa resposta que vocês acham que serve para responder a essa pergunta, na verdade não serve. Então eu posso concluir o meu trabalho simplesmente negando ou afirmando uma pergunta que eu pensei provisoriamente em responder. Vamos dar uns exemplos? Vamos pensar em alguma coisa? Vamos pensar que eu tenho um produto específico, então. Eu tenho um produto que é a venda de comida orgânica para animais domésticos, para o seu pet. Então eu tenho esse produto, venda de comida orgânica para o meu pet. E aí eu vou pensar sobre isso, vamos pensar junto? Então eu posso pensar que o marketing digital, por exemplo, vai me ajudar a vender a minha comida orgânica para os cachorros. Então eu tenho que procurar basicamente quais são, né, os canais em que eu posso expor o meu produto, em que canais eu vou expor o meu produto. Então eu vou fazer um estudo de caso, eu vou olhar para aquele produto e tentar entender como é que ele vai funcionar no marketing digital. E aí eu posso chegar a uma conclusão de que, por exemplo, o marketing digital não serve para vender comida orgânica para cachorro. Por quê? Porque os donos de pets, eles não estão muito nesse mercado digital e principalmente aqueles que estão interessados no produto que eu estou vendendo, por exemplo, o produto orgânico. Não que isso seja verdade, a gente tem que investigar. Você quer responder essa pergunta? Então pense num tema, pense nesse algo que você quer falar sobre e faça uma delimitação, pergunte aí quem, quando, onde, por quê. E aí depois você faz a sua pergunta. Imagine uma resposta possível de ser investigada. É isso que vai dirigir o teu trabalho, é isso que vai estar no esqueleto do texto que você vai produzir. E como é que eu vou fazer isso?
Nós vemos isso na próxima aula. Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação. Não esqueça que nós vamos continuar esse assunto na nossa próxima aula. E para você ter acesso à nossa próxima aula e ao conteúdo que nós disponibilizamos aqui gratuitamente, você tem que se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para que você receba as nossas notificações. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula.